Esse paciente classificado como síndrome gripal leve não é simplesmente mandar esse cara para casa atestado de 14 dias. Né? Se você dá uma olhada na recomendação do Ministério da Saúde, existe um detalhe que acho que é muito importante a gente saber. Fala, meus queridos do PS Zerado. Muito boa noite a todo mundo, cara. Live de hoje bem interessante. E teremos um convidado, Guilherme Mascarenhas, médico anestesista, trabalha lá em São Paulo, é um cara que vai agregar muito pra gente nessa parte da linha de frente. Ele realmente é um cara que tá na ponta de lança aí no Covid, então vai ser a gente vai ter um valor agregado muito importante. Boa noite. Fala, mestre Guilherme. Boa, garoto. E aí, apesar dos pesares, deu certo. Quanto tempo, Agora irmão? foi. Quanto tempo, cara? Bicho, a gente se vê na pandemia, que loucura, velho. É, tá vendo que precisou, você não vem aqui me visitar, né, velho? Bicho, que coisa, cara. Vou te usar agora, usar seus conteúdos aí. Pô, velho, boa noite pra você. Eu queria dar boa noite pra todo mundo, falar que é um prazer compartilhar um pouco do que a gente tá vivendo aqui, das experiências que a gente vai começar, na verdade, a ter com mais intensidade agora, né, que é uma situação que tá chegando pra gente, vai chegar com mais força, a expectativa é a partir da semana que vem. E falar alguns detalhes aí do treinamento que a gente está tendo aqui, passando para o restante do pessoal, porque eu acho que aqui, o epicentro nosso aqui vai ser a partir de São Paulo, né? Sim. Então, a situação vai começar aqui e provavelmente chegará aí também, chegará em outros locais. A gente não sabe a intensidade direito ainda, é um pouco imprevisível, até devido a essas medidas de isolamento que a gente está fazendo, mas alguma coisa é bem possível mesmo que chegue de uma forma que mude nossa rotina aí, né? Acho que é um fruto que a gente vai colher, né? Uma hora ou outra é um fruto que a gente vai colher. Apesar da gente ter feito o isolamento vamos dizer, num momento bom, o que já tinha sido plantado, né, não tem muito como mudar mais, né? Então a gente aprender a manejar isso aí. Tô até aberto aqui, cara, o site do John Hopkins, que eu até coloquei para vocês na literatura. A gente está com 846 mil casos confirmados no mundo, cara. É um negócio, assim, absurdo. Né? Como é que isso... recentemente assistindo uma palestra da doutora Ru, na Cremesp, acho que na época estava com 450, isso não tem 6, 7 dias. Um crescimento, assim, absurdo, né? Obviamente que falar de coronavírus é óbvio, né, pessoal? A gente vai discutindo muitas vezes. Eu não quero fazer essa live, mais uma live de coronavírus, então eu tentei trazer algo que eu não estava vendo outras pessoas falando, até conversei com o Guilherme sobre isso, essa parte da atenção básica, tá? E na atenção básica, pessoal, o que eu acho que para quem está aí, né, não sei se o Guilherme vai concordar, né, a gente precisa entender que na atenção básica a ideia sua é desafogar o sistema, né, e otimizar ali o atendimento. Por quê? Você vai começar a atender mais pacientes com síndromes gripais, com certeza, né, por questão até de receio, medo ou realmente sintomas específicos. Então, lá na atenção básica, se você consegue desafogar, por exemplo, os pacientes gripais com síndromes gripais leves, esse paciente não chega no pronto-socorro, por exemplo, onde o Guilherme está, não chega no hospital de campanha, ele não vai chegar no meu hospital, por exemplo. Isso desafoga muito o nosso atendimento e deixa a gente, vamos dizer, trabalhar de uma forma mais otimizada. Faz sentido, não é isso, Guilherme? Claro, com certeza. Acho que... E é uma coisa que talvez, assim, a gente vai ter bastante mudança, provavelmente, até em formas de atendimento, talvez em mudanças em relação à terapia em si, de intensiva. Sim. Após, né, o primeiro atendimento. Mas eu acho que informar, né, conscientizar o pessoal do que fazer para tentar diminuir principalmente a dispersão de aerossol aí é muito importante, principalmente nesse início. E eu vou chamar a atenção aqui, pessoal, para quem recebeu o PDF pôde acompanhar, você viu que o que eu chamei muita atenção para quem está na atenção básica é diferenciar uma síndrome gripal de uma síndrome gripal grave. E o que é isso para atenção básica? Síndrome gripal vai ser um paciente que apresenta febre para você de início súbito, com algum sintoma respiratório associado ou um sintoma típico, mialgia, artralgia, você vai classificar ele como uma síndrome gripal. Se esse paciente apresenta dispneia ou marcadores de gravidade para insuficiência respiratória, a gente vai concluir que a gente está frente a uma síndrome gripal grave. E aí que vem a grande sacada aqui para quem está na atenção básica. Esse paciente classificado como síndrome gripal leve
não é simplesmente mandar esse cara para casa atestado de 14 dias. Né? Se você dá uma olhada na recomendação do Ministério da Saúde, existe um detalhe que acho que é muito importante a gente saber, é que para os pacientes de risco ou com condições sociais, dá uma olhada na tabela que eu mandei para vocês, a gente indica tratamento com Tamiflu, o seu Tamivir para esse paciente, porque a gente não tem teste para todo mundo. Né? Esses pacientes não estão sendo testados. Então é que, por mais que a gente queira testar todo mundo, isso não vai ocorrer. Né? Não vai ocorrer, pelo menos até o momento. Né? A gente não vai ter sair na rua com um monte de barraquinha para fazer teste. Então esse paciente com síndrome gripal leve, ele vai ser isolado até que prove o contrário com Covid, com tratamento para H1N1 se ele tiver em condição de risco, e pronto. E agora, o cara que chegou para você com síndrome gripal grave, e aí que vem um outro ponto também, esse paciente tem que ser referenciado e tem que ser transportado como Covid. Então, o que o Guilherme falou, né? A prevenção nesse ponto é muito importante. Se você está lá na atenção básica e você atendeu um paciente, por exemplo, de consultório, ele for uma consulta para você, e ele apresenta sinais de insuficiência respiratória, ele apresenta uma síndrome gripal grave pelo Ministério da Saúde, você referencia esse paciente com transporte adequado, porque aí ele vai chegar para a gente, por exemplo, vai chegar num pronto-socorro onde ele possa ser manejado. A ideia central é essa, né? E isso que eu quero trazer, o peso disso para a galera que está nessa, vamos dizer, nessa linha de frente da atenção básica, porque sim, você pode mudar algum prognóstico aí. Mandando esse paciente para casa, esse isolamento de 14 dias que você vai fazer, isso já vai reduzir, desafogar muito o sistema. E se você gerencia o risco, se você consegue perceber o paciente grave, cara, você passa uma peneira muito boa nisso. Então, assim, a atenção básica tem que trabalhar. A atenção básica no Brasil, eu acho que a gente tem até um sistema melhor do que em muitos lugares. Então, se a gente conseguir trabalhar esse fluxo, né, que é o que o Ministério da Saúde atualizou, acho que anteontem, se a gente conseguir trabalhar esse fluxo, a gente atende esse paciente no interhospitalar de forma diferente. Que é agora o que a gente vai entrar, né, Guilherme? Que eu acho que é o que você está aí, que é a sua experiência, né, cara? O que você tem visto aí? Como é que é a história? A gente tem um número hoje, né, de casos confirmados no Brasil, tudo, só que a gente já tem alguns estudos em outros países demonstrando que somente 10 a 15% desses casos são devidamente confirmados mesmo, né, dos casos reais. Sim. Então, assim, utilizar esse tipo de número que a gente tem hoje, você está subestimando muito a realidade da situação. E a ideia que a gente tem visto aqui nos hospitais, a preparação que a gente tem visto, é justamente fazer uma ala específica para os pacientes com suspeita, que hoje em dia vão ser basicamente todos com sintomas gripais, né? Sim. Então, vai ter o corredor para eles passarem, se tiver um elevador, fica um elevador separado, vai ter uma ala só para eles, a enfermaria só para eles, um canto da UTI só para eles, e é isso que é o recomendado, é o apropriado para a gente não fazer a outra contaminação. Você conseguindo separar os casos leves, né? Manter eles em quarentena, 14 dias, e com a devida instrução, caso piore, né, de retorno e tudo mais. Você já vai desafogar bastante o sistema. Entendeu? A ideia não é ficar internando todo mundo, isso aí tá sendo desde que começou a ter mais caso mesmo. Então, assim, vamos tentar identificar, então, né, hoje aqui os casos graves, tentar fazer uma conduta mais adequada para eles e ver todos os cuidados ali na intubação, ver essa questão da intubação precoce, quais os cuidados que a gente vai ter na intubação. Eu vou inventar aqui, imagina que então esse paciente que a gente atendeu lá na atenção básica, ele, sei lá, um homem de 70 anos, que 70 anos é muito bom pra gente fazer conta depois, pessoal. Então quem quiser anotar isso aí, acho que vale a pena. Imagina um homem de 70 anos, 49, 70 anos, 70 quilos, 49, 70 quilos, 50 anos, com comorbidade, hipertenso, cardiopata, vamos botar um paciente com comorbidade em relação ao Covid, e ele chega já ele chega no pronto-socorro. Qual que é o primeiro passo que a galera da linha de frente tem que fazer nesse paciente? Bom, a linha de frente vai fazer a triagem, tá? É interessante até que vai estar devidamente paramentada, mas se você olhar para a paramentação para as pessoas que estão na triagem, ela não inclui, por exemplo, a N95, entendeu? Então, assim, o ideal é você fazer a triagem a uma distância de pelo menos 2 metros do paciente. Isso aí vai ser a precaução ali naquele momento,
tá? Fez a triagem, aparentemente é um caso leve, você vai colocar para guardar atendimento. Caso grave, a gente já vai colocar para dentro, né? E ele entra nesse fluxograma, né? Vai entrar no fluxograma. Exame físico, anamnese, exame físico, monitorizar. Idealmente monitorizar, tá bom? Na monitorização, a gente obviamente, vai dar mais atenção aos parâmetros de oxigenação, né? A saturação de oxigênio, observar, por exemplo, no próprio exame físico, se tem alguma ausculta pulmonar diferente, frequência respiratória, tudo isso a gente vai fazer no primeiro atendimento. Sim. Aí, depois disso aí, a gente pode seguir, já pode seguir já com o fluxograma? Tudo? Então, pessoal, é o seguinte, só puxando aqui. Então, o paciente chega para você com uma síndrome gripal, vamos colocar, uma síndrome gripal nesse momento de pandemia, o momento que se você se é um paciente com sinais de insuficiência respiratória, sinais de gravidade, viu que a gente chamou a atenção aqui que esse paciente tem que ser monitorizado, que é o que a gente fala sempre, MOV, vai botar um MOV nesse paciente, monitor cardíaco, saturímetro, pressão não invasiva, de olho no monitor, não é para botar ele e atender a ficha, você vai ficar de olho, e aí tu acompanha, porque aí que você vai dar início ao que fazer, por quê? A sacada aqui é o quê? Eu tenho que entubar esse paciente, eu tenho que internar ele para a enfermaria, tenho que mandar ele para a UTI, isso que você tem que estar em mente, o resto, você não tem muito o que fazer, né? Então, via aérea tem que ser o seu foco. Então, essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar, né? Que eu acho que é isso que você ia falar, né, Guilherme? Manter a oxigenação adequada, entendeu? Certo. Iniciar com catéter, né? Então, vai depender. O que a gente pode fazer? A gente vai observar bastante em relação à saturação. Um dos primeiros parâmetros que a gente vai usar vai ser a saturação. O alvo hoje em dia é de 92 a 96. Vamos estipular um 94 aí, porque já tem estudo jogando para 94% já. Tá? Então, assim, acima de 94 ou 96, você não vai suplementar. Você não precisa, vai ficar só em observação. Tá? Ambiente. Então, vamos trabalhar agora com os casos abaixo disso. Primeira escolha, catéter nasal de oxigênio. Você pode colocar até 5 litros por minuto no catéter. Tá? Perfeito. Em casos que você não consiga um êxito com catéter, né, você vai ter o alvo ali de saturação acima de 94. Não teve o êxito, você pode introduzir uma máscara com reservatório renalante, de 10 litros por minuto, você pode colocar. Aquela máscara que tem um reservatório embaixo. Sim. Tá? Tem um fluxograma da AMIB, né, da Associação de Medicina Intensiva, que ela direciona esses tipos de oxigenação, de auxílio de oxigenação pela PO2, tá? Pela PO2 via gasometria arterial. Mas então, só vou dar um adendo aqui, então, pessoal. O momento, talvez, como a gente vai entrar numa gasometria, mesmo a gente não entrando em detalhes aqui, talvez é o momento também desse MOV de você fazer exames laboratoriais aqui. É o momento, se você está com um paciente na sala de emergência, você vai coletar exames e a gente já está pensando em diagnóstico aqui, né? Que seriam os exames ideais para você fazer dentro de um paciente com Covid? Hemograma. Hemograma a gente busca, se for olhar na literatura, tem linfopenia, tem paciente com plaquetopenia, né, o que seria o mais, vamos dizer, mais similar. PCR elevada, é um grande marcador, é interessante a gente solicitar. Se você tiver procalcitonina, você pode pedir, por quê? Porque a procalcitonina normalmente não se eleva, então elevada, ela estaria mais chamando atenção para uma infecção bacteriana, que é a infecção bacteriana pulmonar, que tem que ser o seu grande diagnóstico diferencial ali, né? Um paciente fazendo uma insuficiência respiratória aguda, uma síndrome de desconforto respiratório agudo, você tem que pensar em infecção bacteriana também. Então tá aí um momento que talvez você você faria uma gaso também, né, Guilherme? Poderia usar essa gaso, né? Se você tiver acesso e você pega um paciente que tem sinal assim visível de esforço respiratório, né? Tá, ataque pineico, tudo isso. Se você tiver um acesso rápido, é legal colher uma gasometria. Porque o fluxograma da AMIB, ele vai pela gasometria. Entendeu? Como a gente sabe que isso não é realidade, não vai ser realidade em todas as portas, né? Você pode fazer esse fluxograma primeiro do catéter, depois a máscara reinalante. Entendeu? Simplesmente se ele não segura a saturação, né? Se ele não segurar com o catéter, vai para a máscara, se não conseguir, tubo. Entendeu? Tubo. Entendo. Seria isso. Isso assim, sempre lembrando que a partir do momento que você começa a utilizar esses dispositivos, a dispersão de aerosol vai estar maior no ambiente. No ambiente. Então, a equipe tem que estar paramentada. Entendeu? A equipe não pode estar completamente
sem nada, não, porque a partir daquele momento ali começa a dispersão de aerossol. Se fosse um caso de já entrar numa insuficiência respiratória grave, aquela coisa que você olha, sem dúvida, já deveria ir para o tubo, a dispersão vai ser menor. Entendeu? Eu ia te perguntar isso agora. A indicação nesse momento para intubação direta, se bater o olho, segue as intubações tradicionais de intubação? Gasping, rebaixamento de nível de consciência, rebaixamento de nível de consciência, parada iminente. Exatamente, sempre, mesma coisa. Agora, vamos guiar guiando pela gasometria, né? Eu estou com os números aqui. Ela indica acima de 75 da PO2 o catéter, entre 63 e 75 a máscara reinalante, menor que 63 já iria para uma intubação orotraqueal, porque aí já significaria que a respiração não está sendo efetiva, a oxigenação está pobre aí, né? Uhum. Então, beleza, aí a gente pensou, a gente então encontrou nosso paciente aí, nosso homem de 70 quilos, com comorbidades, ele está lá com uma, vamos dizer, essa PO2 baixa, abaixo de 63, franca insuficiência respiratória, e a gente indica intubação. O que a gente tem que fazer a partir de agora? Eu indiquei a intubação, o que eu tenho que fazer? Tá, o Holmes, só ver uns outros dados aqui que também indicariam uma intubação precoce, só para ficar mais claro para o pessoal. Sim. Se com aquelas medidas a gente não conseguir uma saturação maior que 90, entendeu? Entraria aí. Tá. Uma frequência respiratória acima de 30, tá? E uma PaCO2 maior que 50, tá bom? Seriam alguns critérios também que você poderia usar para já proceder à intubação orotraqueal, tá bom? Entendi. Vamos lá. O preparo para intubação. Primeiro, a paramentação de toda a equipe, tá? A paramentação de toda a equipe, a devida paramentação, inclusive o CREMESP criou esses dias um hot site, sim, exclusivamente para orientar profissional de saúde e até a população em geral em relação ao manejo com esses pacientes que teriam suspeita do Covid, né? E lá no YouTube tem alguns vídeos que demonstrando paramentação e desparamentação, que seria até o principal, que gerou muita contaminação na China, né? Foi na hora de desparamentar, na China e na Itália. Então, vamos lá, voltando ao assunto. A equipe toda paramentada, o mínimo de pessoas possível dentro da sala cirúrgica. Tá, que é importante a galera entender isso, que assim, não é indicou a intubação, pega o laringe e vai, né? Não é. É uma coisa que dificilmente vai ser aquela coisa de emergência mesmo, você vai ver o quadro se deteriorando provavelmente na sua frente, né? Você vai saber, quando você pega o plantão, você vai saber quais pacientes já estão mais críticos ou quais você já tem uma possibilidade maior de ter que evoluir para isso aí. Então, assim, primeiro, ter uma reunião com a equipe de conseguir colocar bem cada um no seu lugar, entendeu? Dar uma ordem, uma posição para cada um ali, como se fosse num ambiente de ressuscitação cardiopulmonar. Entendeu? Que cada um tem uma função, isso aí é o ideal ter também, tá? A gente vai ter que sempre assim, então, paramentar essa equipe que vai ficar na sala do procedimento, idealmente não ter mais outros pacientes ali naquela sala do procedimento, tá? Ter uma sala mais reservada para isso. Isso não vai ser possível sempre, de vez em quando vai ter que ser, Então, assim, o ideal então é manter pelo menos 2, 3 metros do paciente ao lado, né? Tá. Ou das pessoas, de quem não vai participar do procedimento em si. O que a gente tem feito, assim, aqui, é limitar em 3 pessoas, o médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta vai acoplar o equipamento de ventilação ali ao paciente, ao tubo orotraqueal, depois sem entubar, né? Outra coisa que é legal fazer é já deixar um kit de intubação pronto já, entendeu? A gente possa até te passar depois sobre o que a gente usou de exemplo aqui, de kit. Esse kit de intubação, só para ficar claro para a galera. O kit de intubação, o laringo vai ser específico para isso, porque depois ele vai ter que ter uma higienização adequada. Já deixam os tubos padrão ali de 7 até 8,5, né? Os padrões para adulto, tá? Sim. Algum equipamento de todas as drogas que você vai usar. A gente tem feito isso, Romo, porque depois você não pode simplesmente pegar uma caixa de psicotrópico ou de qualquer outra droga que você use em outros e colocar e depois voltar fazer o procedimento e depois voltar com essa caixa para o hospital, para outro setor do hospital, entendeu? Então isso aí, depois que você usa, vai ter que provavelmente ser descartado, não vai ter muito o que fazer, senão você vai levar contaminação para o restante do hospital,
né? Então essas drogas, um soro fisiológico, um soro glicosado, uma noradrenalina, uma adrenalina, essas coisas a gente já está deixando tudo num kit específico, tá? Perfeito. E algum material para via aérea difícil. Se tiver um kit de crico, é legal, né? Para fazer um resgate de uma via aérea que você não consiga entubar. A gente tem deixado também um buge, que eu não sei se todo mundo conhece, mas eu tenho até um aqui em casa, esse dispositivo aqui, ó. É um dispositivo de plástico que serve para auxilia você em intubações mais difíceis, né? Devido a essa curvatura aqui da ponta do buge, você não precisa ver a glote inteira ali, você consegue passar, introduzir e depois passar o tubo orotraqueal por ela. Entendeu? Então é interessante também. Então deixa alguma coisa separada para uma via aérea que seja inesperadamente difícil aí. Sim. Então, tudo bem, colocou esse kit. Aí decidimos realmente por entubar esse paciente. O que a gente vai fazer? Uma coisa que está tendo teve muito problema na Itália, e foi uma das causas de morte, foram a falha de intubação, entendeu? E tanto pela inexperiência do médico, ou às vezes por você se deixar tomar pelo estresse do momento ali, entendeu? Ficar desesperado por algum motivo e tudo. Então, assim, a gente tem que ter em mente que a maioria dos pacientes vai estar acordado ainda, a gente precisa fazer uma indução, né, desse paciente para entubar. A gente precisa promover uma certa analgesia dele ali, um relaxamento muscular para conseguir entubar. Então, como que a gente vai proceder com isso aí? Aqui a gente tem feito já tem duas formas basicamente descritas aí, que vai ser o que a gente vai usar mais, tá? Uhum. Pode fazer a intubação. Qual que é a ideia, né? Você fazer a menor dispersão de aerossol possível. Então, ventilar com ambu, por exemplo, né? Com máscara facial acoplada no ambu. Idealmente, não. Eu não vou falar nunca, porque se o cara na sua frente, você não tiver lá 15 de saturação, você vai fazer, você não vai deixar o... Voltou? Acho que deu uma travada aqui. Não, tá bom pra mim. Voltou. Então, uma coisa de resgate, tudo bem. Mas, idealmente, não. Vamos preparar a situação. Então, uma sequência rápida ou sequência atrasada, basicamente. Essa sequência atrasada foi um protocolo que os médicos italianos trouxeram para o mundo, assim, né? Eles instituíram isso lá. Começar pela sequência rápida, então. Idealmente, uma pré-oxigenação de 5 minutos, tá? É descrita, independente dos casos. Se posicionou ali atrás do paciente, pegou só para a galera entender visualmente falando. Você entrou com a equipe, né? Visualmente, então. Acesso, né? Garantir um acesso venoso, que isso aí você já deveria ter feito já a partir do momento que você viu que é um paciente grave, né? Uhum. Então, primeiro, preparo do material. Vamos por partes, né? Melhor. Sim. Preparo do material e posicionamento do paciente, tá? Muita intubação não é realizada de forma adequada devido ao posicionamento do paciente. Isso às vezes que você na correria, você fecha o olho para um detalhe ali que vai te custar, sei lá, uns 30 segundos e depois vai comprometer completamente o seu sucesso no procedimento. Então, posicionamento do paciente, principalmente nos obesos, nos que tem alguma condição ali que visivelmente vai te trazer alguma dificuldade, tá? É um momento que você tem que perder tempo, né, pessoal? Acho que exatamente. Posicionamento é a hora que você pode parar, pensar do melhor jeito, mas se imaginar onde você está. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Até te traz tranquilidade também, né? Porque você está preparando, você não vai enfrentar nada que do nada, quando você for entubar, você viu que a maca estava ao contrário, imagina. Isso, e material também, Romo. Você saber que o material está ali tudo ao seu alcance, tudo que você precisa vai estar ao seu alcance, né? Quem nunca, né, entubou e aí fica naquela correria, cadê uma seringa, cadê não sei o que, e aí você fica naquela situação que você não fica travado ali, né? Uhum. Então, assim, vamos falar agora sobre as formas de indução, né? Eu passei até umas imagens para você, não sei se você consegue... Sim, eu vou passar para os meninos depois. Sobre o posicionamento do paciente, em relação ao alinhamento de eixo, em relação a um posicionamento adequado para obesos, né, para impedir que a mama, por exemplo, né, de mulheres mais gordas, fique para cima da cabeça ali, já atrapalha a intubação também. Então, tem é coisa simples, é coisa que dá para fazer com um jogo de lençol, entendeu? Você consegue fazer, não precisa ter nenhum material específico para isso e muda bastante, né?
Às vezes, inclusive, a intubação tem sido preconizada por anestesistas muitas vezes por causa disso, entendeu? Porque a gente tenta fazer tudo para facilitar a coisa para a gente. E aí facilita e fica mais fácil, entendeu? Às vezes o cara que não tem tanta experiência em intubação enfia de qualquer jeito o laringo lá na boca e vai aquele desespero e aí realmente fica mais difícil acontecer, né? Sim. Mas vamos lá, na indução. Indução em sequência rápida, o que vai por trás dessa sequência rápida, né? A sequência rápida não é você injetar o máximo de droga, aquela coisa loucura, tudo injeta rápido para ver se entuba. Não é assim, entendeu? A ideia da sequência rápida é você diminuir ao máximo o tempo que você tem entre o paciente consciente ali, entendeu? E a inconsciência dele até você entubar. Então é você diminuir esse tempo. Ou seja, a partir do momento que ele ficar inconsciente, é você entubar o mais rápido possível. Para fazer isso, você vai precisar de algumas coisas. Uma pré-oxigenação, uma seleção adequada de droga, entendeu? Então, é isso que vai ser a sequência rápida. É diferente de um paciente, por exemplo, que você vai preparar uma intubação, que você pode ficar lá ventilando. Você induziu, você pode ficar ventilando. Fazendo a pré-oxigenação manualmente, ali, artificialmente, e depois você vai lá e intuba, né? Seria um processo semelhante a uma indução de anestesia geral padrão. Vai ser diferente nesse caso, porque a ideia é não dispersar aerossol. Então vamos lá. Drogas na sequência rápida que você pode usar. A questão do opioide é uma coisa que está meio questionada, porque às vezes você vai pegar um paciente, a maioria dos pacientes não vai ter instabilidade hemodinâmica, mas ele vai estar, dependendo da hipoxemia que ele tiver, ele já vai estar com um pouco de rebaixamento de nível de consciência, tá? Então o opioide ele pode piorar isso aí. Pode fazer tanto uma depressão respiratória, como rebaixar um pouco mais o nível de consciência, né? Além do que o paciente já está. Além do que ele já está. Então, assim, quando você vê um protocolo com isso, é uma dose muito baixa, de 1, 2 micrograma quilo ali, que é de fentanil, por exemplo, que é uma dose bem baixa, assim. Mas isso aí por enquanto. O que a gente tem feito aqui na sequência rápida? As drogas que a gente está usando de eleição, ketamina, lidocaína, propofol e de relaxante muscular, ou succinilcolina ou o rocurônio, tá? Tá. Alguma diferença aí, Guilherme, entre os sedativos que você citou, ketamina e propofol, por exemplo? Alguma situação que você usa ketamina e outra situação que você usa propofol? Então, em pacientes que não tenham uma contraindicação muito absurda assim, a nenhum dos dois, a gente está usando os dois, na verdade. Ketamina e propofol. Isso. O que a gente faz? Pré-oxigenação de 2 minutos ali. Só com a máscara. Só com a máscara posicionada. A máscara facial é atrelada ao circuito, né? O que a gente está preconizando? Você tem que apoiar bem ela no paciente, mas não fornecer uma pressão muito grande no rosto do paciente. Por quê? Primeiro, que de você colocar um alto fluxo ali de oxigênio para ele pré-oxigenar, se você vedar muito, você vai criar uma pressão positiva ali. Isso aí pode induzir uma tosse dele. E aí vai dispersar aerossol, tá? Outra coisa é que alguns pacientes têm até fobia, se você coloca muito preso, assim. E aí isso aí também pode despertar, pode agitar, pode fazer algumas coisas ali que vão ter problema. Então, assim, na indução em sequência rápida, a máscara acoplada, mas não completamente vedada, tá? Ketamina, uma dose baixa de 1 miligrama quilo, mais ou menos, no segundo minuto. Espera mais 2 minutos, né? No quarto minuto você vai fazer, então... Não, no terceiro minuto, desculpa, lidocaína, em torno de 1,5 miligrama quilo, tá? Propofol e o relaxante no quarto minuto. Propofol, como a gente já fez uma dose que talvez promova um pouco de hipnose da ketamina, né, no primeiro minuto, a gente pode reduzir isso aí. A gente tem feito aqui em torno de 2,5 no máximo miligrama quilo, tá? A gente faria uns 2, 3, a gente consegue reduzir um pouquinho. E é legal porque, assim, se você pega um paciente cardiopata, por exemplo, a cardiodepressão do propofol é intensa, dependendo da dose, né? Se você fizer uma dose mais alta. Não é uma droga completamente segura em relação a pacientes cardiopatas. Você tem que ter cuidado. E você podendo reduzir isso aí, vai ser mais vantajoso. A chance de você causar uma instabilidade hemodinâmica vai ser menor, né? Em relação ao succinil e rocurônio, alguma recomendação
Succinil e rocurônio. Succinil, alguma em relação à diferença entre eles? Quando não usar o rocurônio, por exemplo, naquele paciente difícil de ventilar. O rocurônio, ele vai ser um adespolarizante, né? Então, assim, a succinilcolina tem a vantagem de o paciente, se você não conseguir entubar, ela promover um retorno da força muscular num tempo bem menor do que o rocurônio, ainda mais considerando que você vai usar uma dose dobrada de rocurônio para fazer a sequência rápida. Você usa acima do habitual. Então, assim, em lugar que você não tem como reverter o rocurônio, que você não tem Sugamadex disponível e vai ser a realidade da maioria do serviço, é melhor usar o succinilcolina, tá? Vai ser mais usado. Um tempo melhor, a preparação é mais fácil, o rocurônio, ele precisa ser refrigerado, então tem alguns detalhes ali que vão dificultar. É que está descrito, então a gente acaba tendo que informar, se você já tiver uma experiência com rocurônio, né, para fazer, não sei se tem bastante intensivista, tal, mas se tiver uma experiência com rocurônio e tiver a reversão disponível facilmente, é até melhor, entendeu? Do ponto de vista de alteração hemodinâmica, de liberação de potássio, tudo o rocurônio vai ser mais seguro, né? Mas nessa condição aí pré-hospitalar, a succinilcolina vai ser melhor. Beleza. A gente vai só falando aqui que essa parte de drogas e medicamentos não foi na versão beta, viu? Depois que eu vou colocar tudo isso dentro do PDF também. Toda essa parte de drogas, de tempo, numa média de 70 quilos, a gente vai montar isso para vocês. Não precisa se preocupar com isso agora, não. Tá, então após o relaxante, esperar pelo menos 30 segundos depois da infusão do relaxante, tá? Que a ideia é evitar que o paciente tussa ao máximo, assim. Porque qualquer tossida dele vai dispersar aerossol. Então, beleza. Cuidados em relação ao material, assim. A higiene de material vai ter que ser feita toda depois. O que a gente tem feito? A gente que tem um pouco mais de experiência, a gente acaba não usando tanto guia para o guia todo o tubo. Guia de intubação. Mas tudo bem, tá previsto aí a utilização. O que você pode fazer para quando você passar, na hora que você for tirar o guia, não ter aquele efeito de ar saindo ali, que também dispersaria. O que a gente tem feito é pegar uma seringa de 20 ml, você tira o êmbolo, fica só com a borrachinha, aquela borrachinha preta, coloca ela na saída do tubo, faz um buraquinho nela e passa o guia por ali. Entendeu? Para ela ficar como se fosse, entendi, para fazer tipo um sistema fechado. Ela fica vedando a saída do tubo ali com o guia passando por ela. Quando você for tirando o guia, isso, se você não utilizar o guia, você vai ter que usar também, você vai ter que pinçar o tubo. Isso que eu ia te falar agora. Uma pinça no tubo. Por quê? Na hora que você só vai despinçar o tubo na hora que você já tiver acoplado o equipamento, e aí ele já tiver dando o start para ventilar. Aí beleza, aí você pode despinçar, tá? Então, nessa situação hipotética que você entubou. Outra forma de induzir para entubar seria a sequência atrasada. Vou falar rapidamente que talvez não vai ser tanta realidade. Mas consiste em ketamina no segundo e no quarto minuto, tá? Dose de 1 miligrama, 1,5 nesses minutos, lidocaína no meio, tá? E o relaxante muscular, entre os dois, no terceiro minuto, e o relaxante muscular no quarto minuto, tá? Quando você tiver um paciente que já está agitado, que você não vai conseguir fazer uma pré-oxigenação bem orientada, adequada, ou um paciente que vai ter se estiver um pouco instável e você não conseguir ali, você tá meio receoso de usar o Propofol, talvez seja interessante essa aí. A gente não está usando de rotina aqui não, porque quando a gente está sendo chamado de prontidão, a gente já está indo, então já faz o que a gente está mais acostumado. Mas a sequência rápida, né? A sequência rápida. Mas essa sequência atrasada é interessante também se o médico tiver alguma inexperiência no assunto, entendeu? Vai ser preconizado que vai ser o mais experiente do plantão, mas às vezes mesmo o mais experiente vai estar receoso de entubar o paciente. Então também é legal que ele vai fornecer uma pré-oxigenação melhor, entendeu? O paciente já tem um pouco de sedação, né? O paciente já fica mais calmo, mais confortável, mais aceita melhor, né? E você fica um pouco... Sim, entendi. Isso.
Depois do relaxante muscular, vai ser a mesma coisa. Esperou 30 segundos, procede a intubação com tubo clampeado ali, com uma pinça, E ele já... qualquer coisa. Tá. E aí, depois dessa intubação, né? Então, acho que o foco aqui pra galera, só para fazer uma revisão aqui, a gente colocou o nosso paciente na sala vermelha, ligou o MOV, né, fez o que a gente tinha que fazer em relação ao laboratório para ele, se fosse possível exame de imagem, que é uma coisa que a gente até discutiu no PDF, mas pensando no paciente grave, a gente tem que pensar ali se esse paciente tem critério de intubação ou não. Né? Indicando a intubação, não é o momento de você correr para pegar o laringo, é o momento de você sair da sala e revisar tudo que você tem que fazer. Pegar material, preparar a equipe, dar ordem em quem vai fazer o quê, preparar as drogas, se possível, prepara até em equipe, prepara em bomba, deixa tudo máximo de eficiência possível, volta lá, posiciona seu paciente da forma mais adequada e aí você inicia o protocolo de sequência. Né? Acho que só para a gente ter uma revisão. E aí depois que a gente terminou, a gente tem que acoplar esse paciente ao ventilador, Guilherme. O que você coloca aí como que a gente possa replicar aí em mais lugares, né? Tá, vou tentar falar da forma mais fácil possível, sim. Sim, porque... acho que a gente pode sempre continuar esse estudo, não é uma coisa que a gente vai conseguir ensinar em poucos minutos, por isso que eu coloquei no PDF também, então, mas eu acho que vale a pena a gente ter uma noção geral, né? Tipo uma ideia geral, tenta passar pra gente. Porque o cuidado intensivo depois, assim, vai ficar mais a cargo de alguém que seja mais especialista nisso, né? Uhum. Nosso problema ali a gente vai ter que resolver intubando e sedando, né? Aguardando até o paciente ser transferido para algum lugar de referência ou qualquer coisa do tipo. Subir para UTI. A decisão, assim, em relação à ventilação, a gente vai ver basicamente dois padrões de pulmão, assim, né? Um que ele descreve aqui até como heterogêneo e hipoxemia desproporcional. O que seria isso? O paciente ele tem uma ventilação adequada, você consegue fornecer um volume bom, corrente, só que a oxigenação fica ruim. Tem sido muito descrito isso aí. Um paciente que aparentemente você não entende. Por que você não está conseguindo oxigenar bem? Por que não está saturando bem? Você está ventilando tão bem, né? Não tem porquê. Ou vai ser um padrão semelhante à SARA mesmo, que aí a gente vai fazer mais medida. O que a gente vai ter de meta aí? Lembrando que não é interessante que você, depois que você entubou, você tem uma meta de saturação de oxigênio muito alta, entendeu? Você mantendo ela até entre 88 e 93, tá ideal já. Porque é um paciente que não vai ser estubado tão precocemente. Então a gente vai ter que tentar reduzir todos os danos que o oxigênio em excesso ele causa, entendeu? Então todas as lesões, todas as atelectasias, tudo, a gente vai ter que reduzir. A gente vai tentar manter o mínimo de oxigenação possível para manter aquele paciente dentro desses parâmetros que a gente considera adequado. Tá? Dessa seria meta, essa, né? Saturação, as metas então, a saturação vai ser um pouco mais baixa, nossa meta não é 98, 99, tá? Com a pressão de platô, né, pressão de pico expiratório no máximo de 30, tá? Aí a gente ventila volume, né, Guilherme? Pode ventilar tanto a pressão quanto a volume. Pressão ou volume, tanto pressão você volume. Já sabe, tá? Já esperando um pulmão de SARA mesmo. Oi? Mesmo você esperando um pulmão SARA, você pode iniciar com uma PCV, por exemplo? Pode. Tá? Os fluxos a gente tem feito o cálculo pelo volume. Então, assim, se você puder iniciar por volume, né? Ideal. Mais protetor, né? Vezes, o problema que a gente pega é que às vezes os equipamentos, e a gente vai ver muito isso, porque está sendo colocado pra gente qualquer tipo de equipamento agora. Entendeu? A gente não tem mais muito. Eles não vão ter muito critérios mais, né? Dos melhores equipamentos e tal. Você vai ter que se virar com qualquer coisa. Às vezes a leitura de fluxo deles está ruim, entendeu? Então você não consegue fazer uma ventilação adequada ao volume. Quando você tiver esse tipo de problema, passa para troca para pressão e mantém, que aí você garante. Isso, que você garante. Mas idealmente começar com volume, tá certinho, tá? A maioria dos fluxos vai orientar, inclusive, você fazer o cálculo do volume, então idealmente você vai colocar pelo volume, né? Uma pressão de platô ali menor que 30, um volume corrente de em torno de 4 a 6 ml quilo, tá? Então, nesse paciente aí, hipotético de 70 quilos, a gente colocaria ali até no máximo uns 420 ml, né? Frequência respiratória
Tô vendo, tá bem, tá bom. Tá? Tá. E assim como um pulmão de SARA, né, a gente já começaria a ter uma pressão expiratória final ali, o PIP, né? Uhum. Mais alto também vai ser esperado nesse pulmão para esse paciente, isso aí também, PIPs elevados ali, começando com 10, 12 e podendo chegar até uns 15 aí, entendeu? Seguindo eu até coloquei para os meninos aqui também, em relação ao ajuste de ventilação, eu coloquei a tabela da relação PIP e FiO2 também para eles. Sim, é importante. A partir do momento que você começa a ter que aumentar muito a FiO2, o PIP você vai aumentar o PIP também. A PIP acompanha, né? Beleza, esse paciente ventilado, então assim, resumindo, padrão, basicamente é um padrão de SARA, vou fazer um volume, vou fazer a ventilação, meus parâmetros do ventilador, como se eu estivesse tratando um pulmão de SARA, então volume baixo, né, pressão de platô controlada, PIP acompanhando a FiO2, mas uma frequência mais alta, e sempre lembrando que é um paciente que eu vou manter muito tempo entubado, então o mínimo que eu puder agredir, né, logo na entrada, é a melhor coisa que eu tenho que fazer. Vai ser o mínimo, principalmente FiO2, né? Vai ser a mínima FiO2 possível para você manter aquele alvo de saturação. E aí, na gaso, em torno de 60, 80. E quando você acabou de entubar, você inicia esse processo de ventilação com a F alta e titula para baixo, igual a gente costuma fazer, ou você já inicia com a FiO2 mais baixa? Então, vai depender um pouco de como ele estava logo depois ali que você entubou, entendeu? Mas normalmente a gente vai colocar uma FiO2 mais alta, assim. Mas vai ser coisa de minutos, assim, e você já vai conseguir titular ela para baixo. Sem ficar esperando, igual a gente costuma fazer em outras intubações, né? Uma vantagem que a gente vai ter nesse tipo de paciente é que a maioria não vai ter alteração hemodinâmica muito marcante, assim. Então, com a perfusão boa, né, a princípio, você vai ter um padrão mais fidedigno ali da leitura da saturação. Então você consegue ir jogando para baixo assim que você começa rapidamente, a entubar, né? Você já vai abaixando. Já vai jogando. Bom, e então manter isso aí para baixo. Falhou de novo aqui. Para mim eu tô te ouvindo bem. Espera um pouquinho que vai voltar. Ouvindo, aí voltou. Tá me vendo? Tô te vendo, tá bem. Então, beleza. O pessoal já viu aquelas tabelas também da FiO2 com a PIP. Uhum. Aí o que a gente vai fazer? Que é o ponto mais chave aqui, né? A intubação ligou o ventilador e aí você tá perto de, vamos dizer, de resolver o seu caso, né? Sim. Para a maioria dos médicos vai estar, porque aí, a partir daí vai ser um cuidado para UTI, exato. Então teria que ir para uma unidade de referência, alguns numa situação de caos, né, de pandemia mesmo, a gente está previsto já alguns ficarem na sala de emergência, até em centro cirúrgico, tudo, e aí vai sobrar para quem tiver né, responsável por isso. Mas é uma situação mais crítica, assim. Alguns hospitais já têm, já. Uhum. Mas... A princípio, você terminou essa intubação, você vai direcionar ele. Se tiver num hospital maior, ele sobe para UTI, por exemplo. Isso. Se não, se ficar ali na sua mão por muito tempo, você monta uma sedação padrão, entendeu? O ideal é você, já que você vai ter que deixar o paciente entubado, vai ficar sob o seu cuidado, saber dar para onde ele vai ser referenciado, qual vai ser o padrão de sedação do local, entendeu? Isso é sempre legal, assim, porque a sedação não é uma coisa que é padronizada no mundo inteiro. Você vai ver várias UTIs fazendo de forma diferente, um ou outro detalhezinho ali e tal. Então, por exemplo, ele vai ser encaminhado para a UTI. Liga na UTI, entendeu? Pergunta, como que é feita a sedação padrão? Como que vocês vão manter a sedação, né? É a melhor coisa, cara. Entendeu? Porque aí legal, você evita qualquer reclamação, evita divergência de conduta, entendeu? Então, eles já vão passar o padrão, você faz. Te fala a dose, tudo você coloca. Exatamente, Se não tiver um padrão, pode fazer uma sedação padrão ali, de início com fentanil, dormonide mesmo, coloque em bomba os dois. Né? Exatamente, não tem muito o que fazer. Se você for, falando rapidinho aqui, mas se você for, esse paciente vai ficar sob meus cuidados aqui, 20 dias aqui, 14 dias, né? Que você vai ter que fazer? Fazer uma rotatividade de drogas, idealmente. É coisa que isso ele já vem sido feito na UTI já. Para você
basicamente reduzir efeitos colaterais de uma droga específica, entendeu? Diminuir uma hiperalgesia, entendeu? Por causa de uma infusão de opioide muito prolongada e tal. Você vai usar as drogas que a gente já usa normalmente, uma ketamina, lidocaína, clonidina, fentanil, dormonide, vai dar uma misturada nessas drogas aí e ir mudando a cada período, entendeu? A cada 2, 3 dias muda, entendeu? Vai ser isso aí basicamente que você vai ter que fazer. E restrição hídrica, que é uma coisa que tem sido preconizada também. Não dar um aporte a mais do que ele necessita, mais do que o paciente necessita. Ser mais agressivo, então, na nora, né? Sim. Nora periférica, ser mais agressivo na nora periférica. Pode. Talvez esse paciente vai precisar de uma nora, principalmente, né? Você não vai invadir ele se você... Só vai invadir se você realmente vê que ele não vai segurar. Isso. Mas se for uma coisa transitória ali, principalmente pós-indução, que às vezes você faz uma depressão cardiovascular mais intensa no paciente, ligar uma nora periférica não vai trazer nenhum problema, entendeu? Você pode deixar ali até 4, 6 horas que não tem nenhum problema, não. A maioria dos pacientes que precisou de nora foi devido à sedação, entendeu? Então é coisa de você titular a sedação e tal. O bloqueador neuromuscular pode ser necessário novamente, entendeu? Se mesmo com sedação o paciente tiver uma sincronia entre a respiração artificial ali e ele, né? É o famoso assim, o paciente está entrando, né? O paciente está tentando respirar junto com o respirador. Pode ser necessário, mas tem que tomar bastante cuidado, tá? Para usar, porque pode ser que a sua sedação não esteja tão boa assim. Então, você pode fazer um relaxamento muscular com o paciente acordado, basicamente, entendeu? Sim, melhor fazer... hipnose. Entendi. Que é uma situação Seria situação terrível, né? Espero que ninguém passe por isso, né? Relaxamento consciente, é tragédia, né? Então, assim, beleza. Acho que talvez... a gente trouxe bastante aí, cara. Acho que a ideia que a gente queria trazer era exatamente isso. Essa parte, eu vou até ativar os comentários aqui para a galera ir jogando algumas coisas, era a gente fazer esse atendimento, vamos dizer, da atenção básica, eu coloquei para vocês, simular um paciente chegando no atendimento intra-hospitalar e a gente fazer essa pincelada sobre o paciente grave, sobre intubação, sobre ventilação. Eu recomendo que todo mundo que esteja na live acompanhe o PDF. Se você quiser se aprofundar, dentro do PDF vai estar bastante informação disso que a gente falou. Né, que detalhes de dose e de marcadores que a gente vai usar, isso, vamos dizer, não vai agregar tanto para a prática, mas para o fundamento teórico, sim, né, velho? Eu vou dar uma olhada só em... Fala. Tô falando os detalhes que eu tinha anotado, mas esqueci aqui. Depois, o filtro de barreira, né, importante, a necessidade sim, do filtro o HME, de barreira. filtro. Tanto na saída do tubo orotraqueal, quanto no ramo expiratório, que vai ser o ramo que normalmente é o ramo da direita ali, você olhando pelo paciente, pelo ventilador. Pelo ventilador, tá? Olhando para frente. Então, dois filtros de barreira aí, tá? Microbiológico. Capnografia, extremamente importante, se você tiver disponível, usa, tá? Tanto para confirmar a intubação, quanto para começar a guiar ali, vai dar uma estimativa da PCO2, né? Então, sempre que você tiver disponível, é legal usar. Bom, evitar a ventilação manual mesmo, né, com o AMBU, que foi algo que a gente já tinha falado. Sim. Mas assim, se chegar numa situação, isso é importante também, você entrar com a ideia, não vou ventilar, vou entubar. Mas às vezes você não vai conseguir entubar, entendeu? Você não vai deixar o cara morrer de hipóxia, né? Ventila, protege a equipe toda e ventila, não tem o que fazer, entendeu? Espera, volta, tenta de novo, ou chama alguém que tenha mais experiência, ou numa situação que não dê para esperar, faz uma crico e aguarda uma traco cirúrgica, entendeu? Algo do tipo, assim. Mas também não deixar morrer de hipóxia e ter em mente que se eu não conseguir entubar, eu vou ter que ventilar. Idealmente eu não vou ventilar, mas se tiver que ventilar, vai ventilar. Entendeu? Agora perguntas, até primeiro eu vou fazer uma pergunta para você. Lá vocês têm feito crico cirúrgica? Chegaram a fazer? Não precisou ainda? Não precisou ainda. A gente não pegou nenhum caso de via aérea que fosse realmente difícil a ponto de não conseguir entubar e fazer isso aí. Inclusive, eu acho que assim, idealmente você ventilaria até o paciente acordar, entendeu? Ele acordou, você tentaria manter ele ali, ficaria de olho, óbvio, para não ter nenhum outro rebaixamento,
e solicitaria alguma ajuda da equipe cirúrgica para tentar fazer uma tráqueo também, entendeu? Ficaria muito uma coisa de resgate numa situação, num intubo, num ventilo, entendeu? Sim, Que é algo que a entendi. gente já tem como fluxo na cabeça, caso aconteça, mas às vezes a pessoa que está entubando no PSRE, ela não tem. Mas fica como uma coisa de resgate, só caso Sim. não... Caso de A uma máscara emergência. laríngea. A máscara laríngea, né, que seria uma solução de resgate também. Vai dispersar aerosol, não tem jeito. Mas se você não tem um kit de crico, que muitas vezes não vai ter também, você não conseguiu entubar, não está conseguindo ventilar, passa a máscara, entendeu? Alguma peculiaridade sobre o combitube, tubo traqueal, traque esofágico? As coisas que eu olhei foram até a máscara só, Romulo. Não ficou assim, Eu não. também procurei dispositivo de VR, eu não sei se foi acho que não houve tanto uso, na verdade, né? Então você não encontra literatura de tanto de via aérea difícil nesses pacientes com Covid, que a grande maioria acabou sendo resolvida com intubação orotraqueal mesmo, né? Tradicional. Sim, tá muito na ideia de entubar de qualquer jeito, né? Tem que entubar para você insuflar o balonete e parar a dispersão ali, entendeu? Então a ideia está muito focada nisso aí. Então acho que talvez a crico seja até mais indicada, mais fácil de fazer também por causa disso, porque de fato vai fechar a via aérea, né? Sim, crico pode até usar até o buge, né? Pode. Você faz a crico, passa o buge e passa a cânula pelo buge, né? Você falou do buge, isso aí também não vai ser uma realidade, mas o vídeo laringo também tem sido bem preconizado, tá? O vídeo laringo entrou aqui em alguns hospitais aqui, lá no Dória Silva. Não sei se já tá funcionando, mas vai ser comprado. Se tiver, é bom pedir, entendeu? Agora, o que eu acho assim, Guilherme, que eu sempre falo do vídeo laringo, é que se você não tiver treinamento, é melhor você usar a lâmina. Porque senão você vai perder muito mais tempo, é igual ver o espada. Você vai ficar e a caçando e não vai achar, né? A maior parte dos erros de quem vai usar o vídeo laringo é tentar fazer do vídeo laringo o que faria com a lâmina. Com o laringo normal, né? Você tentar... O tipo de deslocamento ali de língua, tudo, é um pouco diferente mesmo. Aqui, às vezes, quando a gente pega um caso difícil, a gente pode fazer o vídeo laringo associado com o buge. Tem um resultado muito bom, entendeu? Mas talvez não vai ser a realidade mesmo do pessoal, não. A ideia é usar o laringo normal mesmo. Tá em plantão, pessoal. Quem for dar plantão e vai ter que tubar um caso de Covid, tem mais médicos, discute quem que é o mais habilitado a fazer, né? Acho que é o ponto aqui de inflexão importante. Se for um hospital com centro cirúrgico, normalmente a equipe de anestesiologia está sendo comunicada já, entendeu? Que vai ficar sob responsabilidade deles. Então, se a pessoa estiver num hospital que tenha centro cirúrgico, tiver anestesista de plantão, vale a pena tentar fazer a solicitação também. Escolher 2, 3 perguntas aqui para a gente responder rapidinho, e o resto a gente continua, tanto no PDF vai ter bastante informação, mas só para a gente finalizar aqui, tá? O cara colocou aqui, o Thiago mandou, né? Alguma comorbidade que devemos ficar mais atento? Comorbidade como hipertensão, cardiopatia, pneumopatias, essas são as comorbidades mais relacionadas aí à piora do paciente com Covid, como da gravidade do caso. Então, essa é a comorbidade de idade, né? Pacientes idosos, né? Acho que é a grande comorbidade que a gente tem que se preocupar, né, Guilherme? E inclusive em relação, assim, eu fiquei na dúvida se ele perguntou em relação a fatores de gravidade do paciente ali na admissão, ou se fosse só em relação às drogas, por exemplo, da intubação. Se for em relação às drogas, um Propofol, por exemplo, você iria diminuir a dose, entendeu? Você não precisaria fazer 2,5 miligramas quilo naquela indução com ketamina e lidocaína. Pode fazer uma dose menor, entendeu? Num paciente cardiopata, por exemplo. Então, assim, uma cardiopatia seria... um paciente que tiver em broncoespasmo, você tem que tomar cuidado também, porque o succinilcolina pode precipitar isso aí também, laringoespasmo. Então, é basicamente isso, assim, mas numa situação de pandemia, você vai ter que ter uma receita meio que padrão para utilizar. Talvez a gente não vai ter tanto tempo para... Não é hora de se inventar moda, né? Só se for alguma coisa muito, assim, um paciente muito descompensado, com um potássio, um renal crônico com potássio já lá em cima, e aí você não quer usar a succinilcolina. Beleza, tudo bem. Aí você vai usar o rucurone. Mas assim, não vai ter muita diferença não, porque a gente está numa situação de pandemia,
entendeu? Então, você vai ter que resolver aquele caso ali rapidamente para já partir para o próximo já, né? Show. Deixa eu abrir uma outra aqui, ó. Da Thiago também. Alguma droga sedativa para intubação que devemos enviar em casos suspeitos confirmados? Não entendi mais ou menos o que ele quis dizer com isso. Não entendi também. Alguma droga sedativa, não sei se é para mandar para intubação orotraqueal que devemos enviar em casos suspeitos. Thiago, essa aí ficou confusa. Não sei o que você quis dizer. Evitar. Show. Evitar em casos suspeitos confirmados. Evitar. Do tipo, se alguma droga que a gente não usaria, né? Tá, essas drogas que eu falei, todas vai ser mais ou menos o padrão para o pessoal que vai fazer a intubação. O que a gente tem evitado aqui é o etomidato. Tá? O etomidato a gente não está tendo uma aplicabilidade clínica muito grande, não. Tá? O etomidato ele induz uma inibição de adrenal no pós, então já é uma droga que a gente já tem que usar com algum cuidado, e talvez ele não promova uma hipnose necessária e adequada para esse tipo de situação. Então, é uma droga que a gente está evitando dos hipnóticos. O midazolam, ele não tem uma característica adequada para esse tipo de hipnose. Então, assim, também, né, para esse tipo de indução, então não vai ser uma droga que a gente não vai usar. Agora, aquelas que eu falei anteriormente, vai ser o padrão para todos. Você escolhe ou a sequência rápida ou a sequência atrasada e segue aquele padrão de droga, entendeu? Mas de hipnótico, assim, que a gente está evitando, o midazolam e o etomidato a gente não tem usado. Relaxante muscular, para quem não tem nenhum dos dois, a gente pode fazer uma dose alta de cisatracuro, mas a maioria dos serviços vai ter succinilcolina, a gente provavelmente não vai passar por isso. E opioides, fentanil, alfentanil, a gente não tem usado também pela depressão respiratória e pelo potencial ali que tem de você causar um dano maior esperando ou ter uma resposta do paciente. Então também a gente não tem usado nessas sequências, não tem usado opioide também. A ketamina faria esse papel dissociativo, essa analgesia aí, juntamente com a lidocaína, para diminuir o reflexo traqueal. Massa, perfeito. Deixa eu mandar só a última aqui acho que você até falou aqui, a Samara mandou, se o serviço não dispõe de bloqueador neuromuscular, né? Alguma dica de como melhorar a intubação. Essa é a dica do caos, né? Se não tiver nada, Samara, né? Assim, dificilmente não vai ter uma succinilcolina, assim. É bem difícil. Mas, se, por exemplo, se você estiver no interior, né, que não tenha tal, o que você pode fazer é exagerar um pouco mais nos outros, né? Principalmente no propofol, né? Exagerar um pouco mais no hipnótico. Afunda mais. Para tentar promover uma depressão maior ali, né, de nível de consciência, respiratória, tudo, e intubar sob essa condição. Mas tem que ter ciência que, assim, protocolado não vai ter nenhuma situação, não existe esse tipo de situação, né? Todas as situações vão preconizar o uso do relaxamento para evitar que o paciente tussa, né? Então, e para promover uma condição mais adequada para você intubar também. Que isso aí tem até trabalho descrito, que quando você não usa o relaxante muscular, você tem um índice de sucesso em intubação menor. Então vai te atrapalhar tanto para intubar, quanto vai favorecer a dispersão de aerossol. Infelizmente você vai estar numa situação complicada, o ideal então separar uma sala mais para isso e paramentar a equipe inteirinha, porque provavelmente a equipe vai se contaminar numa dessa aí, entendeu? O paciente provavelmente vai reagir, vai tossir e vai contaminar o restante. Então, é uma situação mais complicada aí. A gente está em alguns lugares, mas, pô, Guilherme, cara, obrigado, velho. Eu vou ter que encerrar, que a gente tá com mais de 1 hora aqui de live, foi muito massa. Até o meu resumo aqui ficou maior, bicho. Imagina da galera. Porra, obrigado. Não, eu que agradeço. Agregou muito, velho. Eu que agradeço o convite aí, e sempre que precisar a gente vai atualizando, porque muita coisa vai mudar, né, Rom? Vai. Tá no início disso aí. A Letícia perguntou ali na ventilação mecânica, pode iniciar assim, Letícia, com 100%, depois vai titulando para chegar naquele alvo de saturação lá. E é isso. Beleza, Lívia, obrigado. Galera do Centro Acadêmico da Uniceub, valeu pela oportunidade. Aí é um prazer fazer isso aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da aula que o Guilherme está dando para gente. E agradecer o pessoal da Liga Acadêmica de Cirurgia também, UniBH,
Quem curtiu essa live, bicho, primeira coisa que você tem que fazer é printar, bicho. Sério, printa e posta, mais gente tem que assistir. Eu vou deixar essa live aqui por 24 horas, mas eu vou mandar para todos vocês essa live. Show? Então, todo mundo que está inscrito vai receber a live na íntegra. Então, para vocês poderem assistir, sei lá, daqui a um dia, para quem perdeu, para quem não conseguiu ver tudo, se caiu na sua casa. Além de eu vou mandar todo esse material escrito para vocês, com referência. Não é um guide, não, tá longe de ser um guideline. A ideia é que vocês consigam acessar essa informação mais rápido. Só não garanto que eu vou mandar para vocês amanhã. Mas assim que possível eu mando. Quem já recebeu, aproveita. Quem não recebeu ainda, paciência, que todo mundo vai receber. Show? Bom, muito obrigado, a gente vai se falando. Valeu, obrigado. Valeu, irmão. Valeu, galera. Até mais.